Fala galera, sou o professor Diego Desante e nessa aula vamos falar sobre o Teorema das Raízes Complexas. Bom pessoal, então o Teorema das Raízes Complexas diz o seguinte, que se uma equação polinomial de coeficientes reais, tudo bem? Admite como raiz o número complexo z igual a alfa mais beta i, tá? Então um número complexo, tá? Sendo que o beta aqui é diferente de zero, tudo bem? Então essa equação também admite como raiz, pessoal, o conjugado desse número complexo, que é o alfa menos beta i. Tudo bem, pessoal? Então, se você conhece uma raiz complexa, alfa mais beta i, né, sendo esse beta diferente de zero, automaticamente, pessoal, o conjugado desse número também vai ser uma raiz desse polinômio. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, outro teorema importante é sobre as raízes complexas é que se uma equação polinomial de coeficientes reais admite a raiz z, né, que é esse número complexo alfa mais bi, com multiplicidade m, então essa equação vai admitir a raiz conjugada, né? Então, o alfa menos beta i com a mesma multiplicidade. Então, pessoal, suponha que você tem aqui esse número complexo z igual a 2 mais 3i, seja a raiz de um polinômio p. Tudo bem, pessoal? Bom, se essa raiz aqui, vamos supor que ela tenha multiplicidade 2, então, pessoal, automaticamente o número conjugado de z aqui, que é o 2 menos 3i, também vai ser uma raiz desse polinômio p, e além disso, ela vai ter multiplicidade 2 também, tudo bem? Então, nós temos aqui duas raízes, né? Se for de multiplicidade 2, temos duas raízes como essa e duas raízes como essa. Tudo bem, pessoal? Então, é isso que diz, então, esse teorema, tá? Aqui no teorema das raízes complexas, então, a ideia é que se você tem aqui, por exemplo, o número complexo 2 menos 5i como sendo a raiz de um polinômio, automaticamente o z barra, que é o conjugado, 2 mais 5i, também vai ser uma raiz desse polinômio. Tudo bem? Então, vamos a um exemplo para verificar essa questão. Bom, pessoal, então, resolver a equação x ao cubo menos 8 igual a zero. Eu sei, pessoal, que uma das raízes aqui, x1, por exemplo, é igual a 2, tá? Esse número satisfaz essa equação, porque 2 ao cubo é 8, 8 menos 8 é zero, tá? Então, como eu conheço essa raiz real dessa equação, eu posso, então, aplicar o dispositivo de Brillouin, certo? E fica da seguinte maneira. Essa equação do terceiro grau, pessoal, na forma completa, ela fica x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 0x menos 8 igual a zero. Então, colocando os coeficientes dessa equação, temos aqui 1, 0, 0 e menos 8. Aqui eu vou colocar, então, a raiz, que é o 2, e vamos repetir o primeiro coeficiente aqui, que é 1. Então, 2 vezes 1, 2, mais 0, 2. 2 vezes 2, 4, mais 0, 4. E 2 vezes 4, 8. 8 mais menos 8, 0. Pronto, pessoal, então chegamos no zero aqui, que é o resto da divisão, certo? Esses três elementos aqui, pessoal, são os coeficientes, então, do polinômio quociente, tudo bem? Isso implica, pessoal, que eu posso, então, escrever x ao cubo menos 8 como sendo x menos 2, que é a primeira raiz aqui, que multiplica, então, x ao quadrado, mais 2x mais 4, igual a zero. Tudo bem, pessoal? Então, essa equação aqui é o quociente da divisão, tá? Eu utilizei, então, esses três coeficientes para formar esse polinômio. Tudo bem, pessoal? Bom, então como eu tenho um produto de dois elementos aqui igual a zero, então temos aqui que x menos 2 é igual a zero, ou x ao quadrado mais 2x mais 4 igual a zero. Tudo bem, pessoal? Então a gente já sabe que x menos 2 é igual a zero, temos aqui que x é igual a 2, é a primeira raiz aqui dessa equação algébrica. Aqui temos, pessoal, uma equação de segundo grau que pode ser resolvida pela fórmula de Bhaskara, certo? Muito bem, então temos aqui que o delta dessa equação é igual a menos 12, tá? Então temos aqui x igual a menos b, então menos 2, mais e menos raiz de menos 12, dividido por 2 vezes a, que é 2. Tudo bem, pessoal? Então aqui o menos 12
a gente já aprendeu em aulas sobre números complexos que o menos 12 a gente pode escrever como sendo 4 vezes 3 vezes menos 1, tudo bem? Então, temos aqui que a raiz de 4 é 2, a raiz de 3 eu deixo assim mesmo, e a raiz de menos 1, pessoal, a gente sabe que vale i, né? Então, temos 2 vezes a raiz de 3 vezes i, tudo bem? Portanto, temos aqui, pessoal, que x é igual a menos 2 mais e menos 2i raiz de 3, dividido por 2. Bom, pessoal, então simplificando essa fração, temos o seguinte, que x é igual a menos 1 mais e menos i raiz de 3. Portanto, temos aqui que x' é igual a menos 1 mais i raiz de 3, e x duas linhas é igual a menos 1 menos i raiz de 3. Que é justamente, pessoal, veja que essas duas raízes são números complexos, tá? E uma é conjugada da outra. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, temos o conjunto solução dessa equação, como sendo aqui, então, os elementos 2 menos 1 mais raiz de 3 e menos 1 menos raiz de 3i. Tudo bem, pessoal? Se você gostou dessa aula, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. E até a próxima. Falou, valeu, tchau!